do que a depressão. A depressão é um grande estigma na sociedade, porque todo mundo pode falar que está com gripe, mas não pode falar que está com depressão. É como se depressão fosse algo só um estado mental e não um estado biológico, ou seja, uma doença. É como se a pessoa fosse fraca por ela se falar que ela está deprimida. Na verdade, uma das grandes coisas da depressão hoje, por que as pessoas procuram o tratamento tardio da depressão? Justamente porque elas acreditam que a depressão é um estado mental, ou seja, eu tenho depressão, eu sou fraca. Se eu não tenho depressão, eu sou forte. E na verdade não tem nada a ver. A depressão ela tá linkada a vários neurotransmissores. O nosso corpo funciona por feedback. Então, todo o nosso corpo está regulado através de hormônios. Se a gente for pensar hoje, 20% da população mundial terá um dia depressão. Isso é um número muito alto se a gente pensar que é uma doença que é a quarta maior doença do mundo. E ela só é dificilmente tratada hoje em dia porque as pessoas demoram para procurar ajuda. Por quê? Por conta de um estigma. Elas acham que as pessoas, e a sociedade também lida dessa maneira. Se você fala que está deprimido, vou no psiquiatra, você está louco. Ou você vai na psicóloga, nossa, você tem grandes problemas para ir numa terapia? Na verdade, acho que a coisa começa até um pouquinho antes. Existe um preconceito a respeito dos profissionais de saúde mental. Então, do psicólogo, do psiquiatra. Tudo bem que o psiquiatra, ele é o médico, ele está ali para tratar um sintoma. Agora, o psicólogo, ele vem antes. E as pessoas não pensam em prevenção. E a grande sacada da depressão hoje em dia é a questão da prevenção. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando não daquele dia que você acordou triste, que você não está afim de sair, que você não está afim de levantar da cama. Não é isso. Que isso é ok, todo mundo passa Todo e é mundo ok, natural. Todo mundo vai ter esses altos e baixos no dia a dia. Eu estou falando daqueles sintomas recorrentes, é um período que você fica ali que você não consegue sair. E não adianta alguém chegar para você e falar assim: vai, levanta, você tá com frescura, luta contra isso. O que as pessoas não entendem é que não é uma questão de luta, é uma questão biológica. Precisa ter algo antes, não só um desejo de querer levantar da cama. Eu preciso ter serotonina suficiente, eu preciso ter noradrenalina suficiente, eu preciso ter dopamina suficiente. E é um conjunto de coisas. É a mesma coisa falar que pro carro andar, sendo que ele não tem combustível, não é? Não adianta eu dar um estímulo se eu não tenho uma resposta. Porque quando a gente pensa em neurônio, assim, a gente consegue imaginar uma dor de estômago, a gente consegue imaginar uma dor de cabeça, a gente sente dor de cabeça. Mas quando a gente pensa em depressão, a gente não consegue pensar que na verdade, uma doença. É uma gripe ali, né? O cérebro pegou uma gripe. Tem um curto-circuito e tem algo que não está funcionando. E o neurotransmissor é justamente o que faz um neurônio conversar com o outro. E a gente tem várias áreas no cérebro. Então a gente tem a área do prazer, a gente tem a área do humor, a gente tem a área da excitação, do prazer em estar vivo, do prazer. Isso tudo são áreas do cérebro. E tem neurônios específicos e eles conversam entre si através desses neurotransmissores. Se está em falta, se não tem gasolina, não anda, não adianta. Não adianta eu chegar para você e falar: não, Ana, vamos lá, força, levanta, você precisa reagir. Não, se eu não tenho, eu não reajo. E isso é uma das coisas que eu na clínica percebo muito. Às vezes a pessoa chega para mim morrendo de vergonha. Poxa, eu tô com depressão. Eu falo: tudo bem, vamos tratar. Não, mas isso é muito... Eu tenho vergonha de falar isso para as pessoas. Mas por quê? Você não tem vergonha de falar que você está com gripe, mas você tem vergonha de falar que você está com depressão? A depressão é a quarta doença do mundo. E isso é interessante. E como funciona? A pessoa que tem depressão, ela tem déficit de neurotransmissores, é isso? Como que funciona? Existem alguns neurotransmissores que estão ligados ao bem-estar. Então, quando a gente fala de serotonina, quando a gente fala de dopamina, são hormônios que nos mantêm felizes. E tem outros que nos anestesiam de algumas coisas. A endorfina é uma delas. A endorfina, na verdade, é a nossa morfina natural. Né? E faz com que isso também a gente tenha, quando a gente está com uma dor emocional muito grande, a gente libera também a endorfina. Para quê? Para a gente se sentir confortável, ela tira aquela sensação ali. A depressão, na verdade, ela é um déficit de várias.
Por que de várias? Geralmente a gente liga muito a serotonina, mas não está só ligada a serotonina. Ela está ligada, na verdade, ao feedback hormonal, porque se eu não tenho acetilcolina não faz meu músculo funcionar, não me faz ter vontade de levantar da cama, e aí eu não consigo ter dopamina suficiente para me sentir bem, e aí eu não consigo produzir movimento, se eu não produzo movimento eu não tenho norepinefrina, se eu não tenho isso eu não tenho endorfina, e aí vai juntando... Uma cascata. Uma cascata, é uma coisa, tá ligado? É o que a gente chama de feedback hormonal. Querendo ou não, uma coisa tá linkada. O pessoal fala muito assim, então, eu tô com a serotonina baixa, vamos fazer um exame e vamos ver se a serotonina tá baixa. Às vezes a serotonina não está baixa e a pessoa está em depressão. Ainda é um estágio leve, Então, o que a gente faz? Quais são os estímulos que a gente precisa fazer? Não sabia que tinha exames pra neurotransmissor. Tem. Para serotonina, na verdade para quase todos você tem. Bacana. Mas geralmente os médicos, eles mensuram 2 hormônios que são muito importantes quando a gente fala de depressão. Eles falam da serotonina e de um que você conhece bastante. Você fala bastante dele. Qual que é? O cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando a gente estressa o corpo, o que significa estresse? Levar o corpo a um limite. Não importa que seja um limite prazeroso ou não, para o corpo é um estresse. Então, chega uma hora que você começa a gastar aquilo que você tem ali. Deixa de ser bem-estar, deixa de ser gostoso. Vou fazer um exercício intenso. É um estresse pro corpo. Você tá ali liberando um monte de hormônio, tá gostoso, tá legal. Chega uma hora que para. E aí o que acontece? O corpo começa a entender que aquilo é agressivo. Tudo que é agressivo pro corpo, você libera cortisol. E aí, o cortisol geralmente ele vem junto com a adrenalina, porque ele tá linkado a uma questão de luta e fuga. Mecanismo de defesa do corpo. De proteção. Então você fica mais forte, só que esse hormônio vai acumulando, ele é acumulativo. E se eu não tenho feedback positivo dos outros, ele vai acumulando, e o que acontece? A gente fica sem vontade de fazer as coisas, porque o cortisol incha, o cortisol faz com que a gente fique com menos foco, o cortisol faz com que a gente tenha uma queda de humor. E aí, como que a gente vive sem isso? Como que a gente consegue tocar a vida assim, dessas formas? É só chegar pra alguém e falar, e aí, vamos? Então, às vezes a pessoa chega no meu consultório e fala assim, eu tô em depressão. Eu falo, ótimo, então vamos fazer assim, vamos fazer uma parceria? Vamos juntar uma nutricionista, vamos conversar com uma pessoa aqui, um personal, um trainer, vamos linkar, vamos passar no psiquiatra, vamos fazer um conjunto? Aí a pessoa olha e fala assim, não, mas eu não quero fazer isso, eu não tô louco. Mas quem disse que depressão é loucura? Sim. Só que, eu não sei se você já viu uma pessoa em depressão, o que acontece com ela? Ela vai chegando num fundo do poço tão grande que depois pra gente tirar ela de lá é muito difícil. Você fala de hormônios muito básicos, mas a gente não pensa que nós somos isso. A gente pensa o quê? Isso é feedback emocional. Então eu falo hoje eu tô triste, mas o que significa o mecanismo de tristeza? Sim. Por isso que eu te convidei hoje para você vir conversar com a gente. Porque uma das coisas que mais nos ajudam hoje em dia é a constância do exercício físico. Mais do que a própria medicação, porque a medicação ela precisa de uma adesão a isso. O que significa adesão à medicação? Todo dia de manhã eu vou lá e tomo meu remédio, todo dia eu tô lá e tenho aquele compromisso com a medicação. As pessoas têm resistência a tomar remédio. Lógico, ainda mais para depressão. E tem uma resistência muito maior. Qual que é essa resistência maior? Eu tenho que ir no médico, eu tenho que falar pra ele que eu tô em depressão, eu tenho que assumir isso, tenho que tomar uma medicação. Não tô dizendo que não é para tomar medicação, mas existem casos que a gente que não precisa da medicação e a gente pode prevenir esse estado. Sim. Existem estudos maravilhosos que dizem que o exercício físico constante é a mesma coisa do que você tomar um comprimido para depressão. Existem pesquisadores que dizem que não é bem assim, que cada caso é um caso, e é verdade, cada caso é um caso, a gente precisa analisar até quanto tempo faz que a pessoa está com esses sinais e sintomas, quanto tempo faz que essa pessoa está nesse sofrimento emocional, mas com certeza o exercício físico constante. Isso seria quanto? Quanto seria a quantidade mínima, ou a frequência mínima para essa pessoa ter esse feedback de bem-estar? A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, que 30 minutos de exercícios 3 vezes por semana ajuda nessa liberação desses hormônios, desse feedback positivo de todos esses hormônios. E se uma pessoa treina muito, ela vai se sentir mais feliz que outras pessoas ou não? Então, não é a quantidade de tempo que você treina, na verdade é o como você treina, o foco que você está treinando
e principalmente o aeróbico. O aeróbico é o que faz a diferença, porque quando você se movimenta, você libera acetilcolina, porque o músculo ele precisa da acetilcolina para se movimentar. E aí você, junto com isso vem a dopamina, que é aquela sensação de bem-estar. Sei lá, tô correndo na esteira e me dá aquela sensação de bem-estar. Sim. E aí vai, a endorfina já vem junto, que depois é aquela sensação de ufa, dever cumprido, tudo isso junto. Então tem um limiar Não tem, ou não? não tem limiar. Na verdade, assim, é a constância. É treinar todos os dias, no mínimo 30 minutos. Então, tanto faz que a pessoa treina todos os dias ou treina 3 horas por dia todos os dias. Tanto faz. Tanto A faz. questão, assim, não é igual você que é atleta. Então, você vai lá na academia e aí você resolve que hoje eu vou treinar, sei lá, 3 horas. E eu vou lá e vou fazer um cardio de meia hora. Em termos de neurotransmissor, nós duas vamos ter o mesmo benefício. Não é porque você está treinando mais do que eu ou mais puxado do que eu que você vai liberar mais. Isso é um mito, na verdade. O que importa é a constância. Quanto mais eu faço, e aí que está a dificuldade de quem está com depressão. Porque se eu estou com depressão, eu não tenho vontade de comer, eu não tenho vontade de tomar banho, eu não tenho vontade de viver, de socializar, como eu vou para uma academia cheia de gente? Como faz? Como ver isso, né? Então, como que eu vou, o que eu preciso fazer? Ela tem que ir, Ela simplesmente. tem. Como se fosse um remédio, como se fosse... Não, como se fosse não. Na verdade, É um remédio. Porque a gente pensa assim, né? A gente pensa no exercício físico na parte estética, então eu preciso, né, pra ficar bonita, pra ficar Sim, magra. melhor. Eu penso na nutrição dessa forma, mas o exercício físico, ele é tão importante porque ele tá relacionado à questão de sociabilização. Então ele mexe com várias áreas do cérebro, com coordenação. São outros estímulos. A pessoa vai tendo outros estímulos que ela sai um pouco daquela rotina dela, né? Daquela... Como se fosse um caderno, né? Que a pessoa entra. Sabe quando você fala, eu já ouvi você falando várias vezes assim, você tá fazendo esse exercício, então foca nesse músculo, traz a atenção pro músculo que você tá fazendo exercício. Ela tira a atenção dela, do que ela tá vivendo. Exatamente. Então, E vê que existe um mundo maior do que só isso que ela tem. essa é a compensação psicológica. Essa é a compensação emocional. Só que junto com isso, o que você está fazendo também? Como você está movimentando e está liberando acetilcolina, está liberando serotonina, dopamina e tudo mais, Vai levando a parte junto fisiológica. vem também a parte fisiológica, entende? Entendi. Que é uma questão assim de sociabilização. Eu vou lá, querendo ou não, eu saio da minha casa, da minha caverna, como você disse, vou pra academia, tem um monte de gente, eu vou sentar, sei lá, vou tomar um café, vou esperar você chegar pra me dar o treino. Sim. Até lá, pelo menos, eu já vi algumas coisas, eu já liberei. E só de eu me movimentar, Isso já melhorou. já melhorou. Tirar o ponto de atenção daquilo de mim. Então, o quanto é importante. Então até a parte hormonal, por exemplo, se aumenta, se você treina, aumenta a testosterona, também isso melhora outras funções dos neurotransmissores, ou não? Na verdade, assim, tudo está linkado. Existem alguns neurotransmissores que estão linkados diretamente a alguns hormônios. Então, quando eu me movimento, eu tenho que pensar sempre de uma forma global. Então, neurotransmissor, hormônio, tudo é uma cadeia. Por isso que o excesso de tudo é estresse. E o estresse faz mal também. Até o excesso de treino. Até o excesso de treino. Você já deve ter presenciado várias pessoas nesse Sim, estado. muitas. Com um desejo absurdo, né, de treinar e treinar e treinar, como se isso nunca tivesse fim. É a lei. A pessoa quer sentir, eu acho que ela quer sentir um prazer que ela acha que ela vai sentir treinando mais, mas porém não. É que na verdade aí a gente já entra num outro assunto, que talvez possa ser até No um próximo assunto, vídeo, né? que é a questão do vício. Uhum. Porque As compulsões, vício. Porque tem uma questão de regulação aí também, né? A gente se vicia com algumas coisas. Certo. Existem alguns hormônios que são hormônios como se fosse uma cocaína pra gente. Né? Esses neurotransmissores acabam virando isso de uma forma quando ele está desequilibrado. Por isso que o equilíbrio É o mais importante. Então, assim, fazer terapia, procurar seu médico, nutricionista, fazer exercício. E aí, assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Mas você pode andar na rua. Sim. Que Né? seja. O sol faz com que você libere serotonina, né? Ajuda bastante. A própria movimentar-se. Agora você me diz assim, então tá, então o fato de eu sair da minha casa e vir até o consultório, eu demorei meia hora. Eu vim de carro, demorei meia hora. Isso eu já posso considerar que é algo que eu fiz de exercício físico? Não. Não, né? Por Tem quê? que ser meia Porque- hora, pelo menos.
Mesmo que seja meia hora, mesmo que você pegue da sua casa, da tua casa aqui, você Ande. demora meia hora. Ande. Ah tá, andar Andar, sim. Mas andar num ritmo constante. Constante. Por isso que ter orientação de um profissional na hora do treino é importante. Porque ele vai te manter ali. Você imagina, você já Focado. não tá com vontade de fazer nada. Você já tá querendo ficar em casa, na caverna. Já tá aéreo, né? Como fica que você sem vai foco. falar assim, eu preciso ir lá e... Não, a questão do foco ainda é pior. Porque se eu penso que o foco ele tá ligado a vários neurotransmissores, e se eu tô justamente com déficit nesses neurotransmissores, como que eu vou conseguir manter meu foco? Por isso que o profissional nessa hora é muito importante pra gente. Tanto quanto o psicólogo, tanto quanto É o uma médico. equipe. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Não adianta. Não é só um campo que você tem que atingir, são vários. Na verdade, aí que tá. Quando a gente fala de cura, a gente fala de justamente um conjunto de cura. Né? E o que as pessoas acabam perguntando muito pra mim é assim, eu tive depressão. Eu corro o risco de ter de novo? Tanto quanto eu corro o risco de ter de novo. Né? Assim como você pegou gripe, você tá imune de nunca mais ter gripe na vida? Não estou imune de nunca mais ter gripe na vida. Então, isso também é uma coisa importante quando a gente fala. Por isso que a constância do exercício. Então, assim, eu não tô afim de ir treinar perna e ficar 3 horas na academia. Tá bom, pai, faz meia hora. Pra quê? Tá. É meu remédio. Do mesmo jeito que você levantou lá e fez, sei lá, o seu suco verde, ou você fez sua meditação, ou você fez qualquer coisa disso, a academia ela tem que estar incluída. E quando eu digo academia, você pode sair da tua casa ali, ou andar na rua. Movimentar-se de uma forma constante é prevenir várias doenças. Agora, existe alguma diferença entre a musculação ou uma caminhada, um cardio? O cardio, eu tô falando em questão mental, né? Então não vamos entrar em aspecto muscular, de Estético, desenvolvimento. sim. Os dois têm que estar linkados. Porque cada um trabalha com uma área do cérebro e libera um neurotransmissor diferente. Então, quando eu digo da caminhada, eu libero muita serotonina, eu tô ali muito liberando dopamina, aquela sensação, muitas vezes eu ponho uma musiquinha ali, e ali já me ajuda a entrar num estado de foco diferente. Então, lógico, o cardio ele é importante até por conta disso. Agora, a musculação, ela vai te levar para um ponto muito específico. Ela vai falar de um hormônio que é muito específico, ela vai falar da acetilcolina. E a acetilcolina, ela está linkada muito ao aprendizado, à memória, à excitação. E tudo isso eu preciso para quê? Para ter os outros. A musculação, ela é tão importante por conta disso. Então você indicaria, se a pessoa realmente se dispusesse, fazer os dois? Na verdade, o perfeito, se a gente for falar de mundo perfeito, são os dois. E esses dois, como? Eu não preciso fazer horas de um e horas de outro. Eu posso dividir isso. Né? Muitas vezes eu não tô muito disposta hoje, aquele dia que você tá mais difícil. Então o que você vai fazer? Faz os 30 minutos de cardio e faz um pouco de musculação. E aí, nessa hora que eu acho que é muito legal a sua técnica, que quando você fala assim, foca no músculo. Uhum. Olha, vamos trabalhar costas. Ó lá, tá fechando o músculo, olha pra lá, contrai, não sei o quê. Porque tudo isso faz com que também a questão emocional Se centre para outro tipo, linha de pensamento, talvez? Eu sempre digo que, pra mim, o exercício físico, quando eu estou executando o exercício físico, é como se fosse uma terapia. Você já ouviu falando isso várias vezes. Já. Não só pela questão do bem-estar, porque naquele momento eu não estou pensando em nada fora. A gente que é psicólogo, a gente passa o tempo todo pensando no outro. Sim. O que o outro tá sentindo, como o outro tá pensando, o que tá acontecendo. Agora, quando eu tô ali fazendo a minha musculação, eu tô pensando o quê? No meu bíceps, no meu ombro, no meu abdômen. Tá totalmente voltado pra mim. Uhum. Então talvez... E é um movimento que hoje em dia tá muito difícil. As pessoas estão muito fora. Né? Então vamos buscar o bem-estar fora. É tudo fora. Tudo fora, não dentro, que é o essencial. De novo, é o essencial a volta pra si, o trazer olhar de novo pra gente. Mas também o quanto é bom ponto de equilíbrio. Então, trazer o olhar para nós, que o exercício traz isso de uma forma muito brilhante, e a tua técnica traz isso de uma forma brilhante, mais do que a outras, mas também essa questão do se permitir também ser muito você. Hoje a gente está numa era da alta performance. Sim, e se amar em primeiro lugar, não se comparar com outras pessoas é importante.
preocupar com si mesmo, com a evolução em si mesmo. Até porque a gente pode até mensurar neurotransmissor, a gente pode mensurar muita coisa, mas cada um é único. Isso é uma marca muito específica. Então, talvez todo o meu metabolismo aprendeu a viver com uma serotonina no nível tanto, só que eu consigo elevar a minha dopamina de uma outra forma. Você consegue compensar. E aí eu consegui. Então, a gente também tem que tomar cuidado muito com isso, né? Quando a gente fala do ser humano, a gente está falando de um universo que tem que ser visto de uma forma muito única, assim. Nada como ter um acompanhamento profissional, não adianta. Por isso que tem que tomar cuidado com essa história de Mr. Google. Arrepia um pouco hoje, Mr. né? Google, qual é o remédio para tal? Estou me sentindo assim. Você procura e você acha o que você quiser. Se você quiser que a água te faça mal, você vai achar lá que a água te faz mal. Enfim, é assim. E aí uma das coisas que me perguntam assim, tá, então a gente vai entrar com a medicação. E essa medicação vai ser por quanto tempo? Eu vou falar, não sei. Ah, então, ou alguém chega pra mim e fala, né? Assim, eu tomo antidepressivo durante, que a gente chama hoje em dia, né, de recaptadores, né, e de serotonina. Então, assim, você toma por quanto tempo? Por 20 anos. Será que você ainda precisa? Será que simplesmente ele já não está fazendo um efeito placebo? O seu corpo já não se adaptou a isso? Que normalmente acontece. Quanto tempo, em média, um tratamento? Um tratamento e... medicamentoso? No mínimo 3 meses. Quando a gente fala no mínimo, porque assim, eu preciso de 21 dias saturando uma medicação para ela começar a fazer efeito. Por isso que também, ó, o quanto é importante a adesão da medicação. Só que um dia sem tomar já vai fazer efeito. Uma coisa que eu vejo muito, as pessoas elas começam um tratamento e, se começa a se sentir melhor, vou parar. Sei lá. Já deram alta. Já deram alta. Tô me sentindo bem, não preciso mais disso. Só que elas não entendem que é um processo. Ela precisa ficar estável por um bom tempo e ela precisa ter um acompanhamento médico para desmamar esse medicamento, porque não é só você tirar e acabou. Quer ver uma coisa que é bem parecida com isso? Sabe quando, e você deve ter muito aluno que faz isso, né? Então assim, ele tá lá naquela constância bonitinha de todo dia na aula, tá lá, constante. Aí ele viajou, férias, se deu férias, aí ficou um mês fora. E pra voltar, como que é? Então, muito difícil. A pessoa tem que ter muita força de vontade, ela se entrega. Porque aquele momento de relaxo, que isso é gostoso. Claro que é gostoso ficar comendo, relaxando, de férias, só que não é assim que funciona. Mas o que as pessoas precisam entender é assim, talvez o movimento de ir até a academia ou ir até o lugar onde eu vou fazer exercício não é prazeroso. Sim. Mas na hora que eu começar a me movimentar, não tem como eu não sentir prazer. Melhor. Porque é fisiológico, entende? Não tem uma questão assim de gostar ou não gostar. Eu não gosto de fazer exercício, tudo bem. Eu falo, mas você não tem que pensar. Você gosta de escovar o dente? Quando você era criança, você não gostava de escovar o dente. Duvido, sua mãe ia lá, escova o dente. Tem que escovar o dente, que preguiça. Mas é a mesma coisa. Depois, com o tempo, se torna uma rotina e isso não vira tanto, tem que ir pra academia. Você sabe, você começa a correlacionar que aquilo lá, a ida pode ser até muito difícil, mas você sabe que você vai se sentir melhor. Então você meio que compensa essa preguiça que acaba tendo, né? Aquela resistência de você aderir. Eu acho que ainda tem um outro lugar aqui assim, a gente tem que aprender que, às vezes, mesmo sem vontade, eu tenho que. Tem que, não preciso, ponto, acabou. E vai vir a recompensa, porque não tem como eu não me movimentar e não liberar a dopamina. E a dopamina, ele é o hormônio da recompensa. Então, assim, da mesma forma que você fala assim, eu acho que hoje eu mereço um pedaço de bolo porque eu tive um dia difícil. Você tá querendo, na verdade, uma recompensa pelo seu dia difícil. Claro. Tá. Mas isso é mental, né? Você linka alguns alimentos a uma questão de bem-estar. Sim. Só que o exercício, ele vai te dar isso, com certeza. E assim, vai te dar. Por que ele vai te dar? Você não precisa acreditar que, se eu correr 35 minutos na esteira, eu vou liberar dopamina. Não, você não precisa acreditar. Isso vai acontecer. E pronto, né? Então, é diferente do que as pessoas falam assim, às vezes. Não que eu seja contra essa história de pensamento positivo, ou foco no positivo, não estou falando isso, mas assim, são duas coisas diferentes. Eu tenho a questão do foco no positivo, de ver as coisas bonitas da vida, só que também tem um outro lugar, que é essa questão fisiológica. Então, não adianta eu pegar alguém que está sem óculos e falar, enxerga. O neurotransmissor, ele é essa lente, ele vai fazer com que a gente consiga. Então, tô lá em casa, não tô afim de ir pra academia,
não tô com vontade de me exercitar. Tá bom, eu vou mesmo assim. E isso vai acontecer. O bem-estar vai vir. Sim, Isso é tem uma que quebrar coisa- essa barreira. Quebrar a barreira e parar de negociar, né? A gente negocia com a gente. E dar desculpas. Ah. Ah, estou mal, não vou. E aí que E aí vai. É. É um ciclo vicioso. Aí começa. talvez é nesse lugar, né? Talvez não. É neste lugar que a gente tem que trazer aquele profissional que olha pra gente e fala assim: ah, você não tá com vontade? Não, então você vai vir sem vontade mesmo. Claro, você não precisa ter vontade. Ou se não criar, né? Existem hábitos que trazem pra gente essa sensação também, esse comprometimento com algumas... Então, o trabalho de um coaching, quando ele olha pra você e separa a tua vida em metas, né, em etapas ali, ele vai te ajudando também a administrar uma coisa que hoje em dia é muito difícil. O que é? Frustração. Quem sabe lidar com frustração? Aí você vai falar assim, ah, eu sei lidar com frustração. Ninguém sabe lidar com frustração. A gente vai se adaptando, mas... Quando a gente separa, porque você imagina, eu peguei uma grande meta, eu vou emagrecer 20 quilos numa semana. Eu espero que isso não aconteça, o que você acha? Porque significa que a pessoa está muito doente se ela emagrecer 20 quilos numa semana, porque isso não existe. Não existe. Não existe. Mas se eu separar isso, então tá, eu tenho um ano para emagrecer 20 quilos. Aí você cumpre mini metas. E essas mini metas, cada meta que você conquista, você libera mais neurotransmissor. Sim. E aí ele vai trabalhando justamente essa roda da recompensa. É isso que as pessoas precisam entender. Aí está o segredo de quando a gente fala de tratamento e prevenção de depressão. Muito bom.